Na última temporada a gente teve o Napoli vencendo a Série A italiana depois de 33 anos. E se esse período todo de seca aí foi um pesadelo pros napolitanos, imagina pra quem torce pra um clube que não ganha a liga, sei lá, há mais de 40 anos. Hoje a gente foi em cada uma das top 7 ligas nacionais europeias e selecionou um clube de cada uma pra falar aí sobre um longo jejum sem vencer o campeonato. Abrimos a nossa lista com um gigante inglês, pelo menos em termos históricos, né? Ainda que hoje a gente não costuma chamar o Everton dessa maneira, porque eles não brigam por praticamente nada, mas o time do lado azul de Liverpool é simplesmente um dos fundadores da Football League lá em 1888 e simplesmente o quarto maior campeão inglês. É bem verdade que recentemente o Everton tá numa fase horrorosa, né, brigando pra não cair, escapando por pouco e tal, mas historicamente são um dos clubes mais tradicionais e importantes da Inglaterra, com 23 taças do país, sendo 9 títulos de liga inglesa, atrás apenas de Arsenal, Liverpool e Manchester United. Tu abre o livro, tu começa a olhar a história do Everton, pô, braba, tá? Qual que é o problema então? É que o último título do inglesão foi na temporada 86-87, 36 anos atrás. Pra vocês terem uma ideia, essa conquista veio poucos meses antes do Messi nascer. O pai do Haaland, tá? O Haaland Sênior era apenas um adolescente e o Buffon era só uma criança. Faz muito tempo, mas pelo menos foi um título bastante histórico e saboreado aí pelos torcedores dos Toffees, porque eles ganharam numa disputa simplesmente contra o Liverpool, né? Algo que hoje em dia seria praticamente impossível de acontecer, mas o futebol era bem diferente e outras coisas que hoje seriam impossíveis também rolaram, né? Por exemplo, naquela temporada o Manchester City foi rebaixado e o top 6 tinha Norwich e Wimbledon. Exatamente. Desde então, as melhores colocações que o Everton conseguiu no campeonato inglês foram 2 quartos lugares, né? Logo na temporada seguinte, em 87, 88 e outro mais recente já em 2004, 2005, né, na era Premier League. E ao que tudo indica, vai demorar muito pro Everton conseguir retornar às glórias passadas, porque os caras não vivem uma fase ruim só dentro de campo, né? Fora deles também passam por uma crise financeira, enquanto, por exemplo, outros adversários de Premier League estão lá gastando dinheiro e reforçando o time, o Everton tá geralmente só observando, né? Imagina o torcedor lá de azul vendo alguns rivais contratarem Szoboszlai, Højlund, Rice, entre outros, e a principal contratação do seu clube ser o Danjuma por empréstimo. É complicado, né? Da Inglaterra vamos pra Espanha falar de um clube que tem ligações inglesas, né? Que é o Athletic de Bilbao, um dos 3 que nunca foram rebaixados aí do Campeonato Espanhol. O Bilbao é o quarto maior campeão da história de La Liga com 8 títulos, né? Só que o clube do País Basco não estoura o champanhe pra comemorar já faz 39 anos. A última taça de liga da equipe foi na temporada 83-84, quando mandou um doblete, já que venceu também a Copa do Rei, né? Que por sinal também foi a sua última, mesmo nos anos recentes, aí o Bilbao chegando em várias finais de Copa do Rei, eles acabaram perdendo todas, geralmente pro Barcelona. Mas se a gente voltar para aquela temporada 83-84, né, direto do túnel do tempo, o Bilbao era o atual campeão espanhol e defendia o título contra o poderoso Real Madrid. Dentro das 4 linhas eles tinham nomes importantes como o Zubizarreta e o Goicoechea, o famoso açougueiro de Bilbao, que tem esse apelido aí por ser só um pouquinho agressivo dentro de campo, né? E essa equipe aí era muito caseira porque todos os jogadores tinham ou saído das categorias de base do Athletic ou nascidos com origem basca, né? E mesmo assim o time conseguiu empatar com o Real Madrid em pontos, os dois tinham 49, mas o Bilbao venceu no saldo e levou a taça contra os merengues. E a última vez que o Bilbao chegou minimamente perto de vencer o Campeonato Espanhol novamente foi na temporada 97-98, quando eles ficaram em segundo, perdendo o título para aquele Barcelona que tinha Rivaldo, Figo, entre outros, né? Aí não tem base que vai dar conta. Hoje em dia em La Liga, a gente tem os 3 principais clubes muito mais fortes que os outros, né, com muito mais dinheiro pra gastar, e como o Bilbao ainda tem essa política de contratar apenas jogadores ali de origem basca e tal, fica difícil imaginar os caras brigando por uma La Liga novamente tão cedo, né? Da Espanha, vamos pra Alemanha falar do Borussia, mas calma aí que não é o Borussia Dortmund, tá? Apesar deles estarem nessa fase chatinha aí, entregando o título de mão beijada pro Bayern de Munique, eles até venceram recentemente a Bundesliga, né? A gente vai falar aqui é do Borussia Mönchengladbach, que acredite se quiser, chegou a dominar o campeonato alemão lá pra década de 70, né? Foi nesse período que o Gladbach venceu seus únicos 5 títulos de liga, com o último sendo na temporada 76-77, fechando um tricampeonato seguido, 46 anos atrás. Agora não tem jeito, amigo. Nem o Buffon era nascido.
Foi a era mais vitoriosa da história dos potros, que coloca o clube até hoje como o 6º maior vencedor do campeonato alemão. Só que se a gente for dividir a história assim, né, pegar só a partir de 1963 com a criação da Bundesliga, que é essa fase mais moderna, digamos, do campeonato aí, o Borussia Mönchengladbach é o 2º mais vitorioso na Liga Nacional, empatado ali com o seu primo de Dortmund, né? Na sua última conquista, o Gladbach tinha o Jupp Heynckes como grande craque e artilheiro da equipe. Eles eram treinados pelo lendário treinador Udo Lattek, que chegou a treinar o Bayern também, né? E venceram o caneco brigando ponto a ponto com o Schalke 04. E naquela época eles viraram tricampeões consecutivos do campeonato alemão, o que até hoje só eles e o Bayern de Munique conseguiram fazer. Só que essa seca que vem desde 77 poderia vir só desde 78, porque na temporada 77-78 aconteceu um negócio inacreditável, tá? Na briga pelo título. O Gladbach tinha a chance de ser tetra consecutivo. Os caras estavam brigando contra o Colônia pelo título da Bundesliga, ponto a ponto, e terminaram empatados na última rodada. Só que sabe qual que é o mais curioso? Eles já tinham chegado para a última rodada assim, né, em empate ali em termos de pontos. Só que o Gladbach tinha 10 gols a menos de saldo. Então, para ser campeão, bastava eles chegarem e na última rodada aplicarem a maior goleada da história da Bundesliga, que de repente eles conseguiriam tirar esse saldo e passar o Colônia no critério de desempate. Negócio impossível na real, né? Só que aconteceu, amigo. Jogando em casa, o Borussia Mönchengladbach simplesmente triturou o Dortmund. Foi uma vitória de 12-0, com o Jupp Heynckes marcando 5 vezes. Só que nem com essa pataquada do BVB, o Gladbach conseguiu ser campeão. Isso porque no outro jogo lá, que era o jogo do Colônia, né? Eles também golearam por 5-0. E aí acabou que os 12-0 do Gladbach não foram suficientes. Imagina, pô, o seu time aplica a maior goleada da história do campeonato e mesmo assim não consegue ser campeão na última rodada. E foi a última chance do Gladbach sentir o gostinho do sucesso, né? Porque depois disso aí, começou a era dourada do Bayern de Munique, e aí, amigo, esquece. E pô, por enquanto a gente falou de times que estão aí há 30, 40 anos sem vencer o título da liga, né? Mas o próximo aqui levou essa brincadeira a outro patamar. Então, amigo, pode comprar o chapeuzinho, né? Compra o bolo, as velhinhas e canta parabéns, porque o Genoa está completando nessa temporada 100 anos desde o seu último título nacional. Tem que comemorar alguma coisa. E o último Scudetto aí do Genoa veio justamente na temporada 1923-1924. Boa sorte pro nosso editor encontrar imagens dessa época aí, né? O brabo vai encontrar, vai fazer se for necessário. Ô brabo, faz tanto tempo, que nem sequer a gente tinha tido a primeira edição da Copa do Mundo. Só que tem um fato absolutamente incrível sobre esse feito do Genoa, tá? Mesmo sem vencer o campeonato italiano há 100 anos, o Genoa segue até hoje como o 4º maior campeão do país, com 9 títulos, só atrás dos 3 colossos, né? Inter, Milan e Juventus. Então tu fica falando aí de Roma, vocês ficam aí exaltando Napoli, né? Falando da Lazio, mas o Genoa tá ali. Isso porque entre o final do século XIX e o começo do século XX, o Papa Títulos na Itália era o Genoa, tá? Um verdadeiro dinossauro, pra vocês terem uma ideia. Eles são considerados o time de futebol mais antigo da Itália e foram eles que levantaram a primeira edição do campeonato nacional. E de quebra, sabe o Scudetto, né? O emblema que usam no meio do peito, assim, geralmente quando são campeões italianos, né? Então, o Genoa foi o primeiro clube a ter a honra de usar. E falando desse último título centenário, o formato do campeonato era obviamente muito diferente do que é hoje, né? Tinha uma Liga do Sul e uma Liga do Norte, e aí os vencedores de cada liga se enfrentavam em 2 jogos numa final para ver quem era campeão. E o Genoa acabou batendo aí o poderoso Savoia para conquistar o seu 9º Scudetto. Voltando para os dias de hoje, o Genoa conseguiu retornar recentemente à elite italiana e hoje é controlado pela 777 Partners, a mesma dona ali de grande parte da SAF do Vasco. E em busca de repente de voltar a ser gigante como antes, olha amigo, hoje parece ainda muito longe, né? Seguimos a lista com uma equipe canarinha, mas não é seleção brasileira, né? Estamos falando do Nantes da França, que também são conhecidos aí como canários, né, por causa das cores. E estão empatados com o Mônaco como o 4º clube que mais venceu o campeonato lá do país, né? Por exemplo, venceram mais taças que o Lyon. Só que a última vez que eles levaram a Liga Nacional foi na temporada 2000-2001, numa época ainda em que o PSG não tinha esse
esse domínio que tem hoje, né, obviamente. Só que o roteiro desse título aí acabou sendo muito impressionante porque rolou um pique Leicester, sacou? O Nantes na temporada anterior tinha escapado do rebaixamento por apenas um ponto. E aí foi lá na temporada 2000-2001 e acabou sendo campeão numa Ligue 1 que foi muito acirrada, cara. Uma história bem doida, né? Se for pra gente comparar, o Ranieri deles, digamos assim, foi o Reinald Denoé e o Eric Carrier era aquele jogador diferente na frente, talvez como o Mahrez, por exemplo, né? Enquanto a máquina romena Moldovan tinha o faro de gol ali do Jamie Vardy, se fosse fazer uma comparação. Outra curiosidade interessante é que dos 28 atletas daquela equipe, 20 tinham saído das categorias de base ou do time B do Nantes. E a campanha foi meio irregular no começo, né? Eles foram visitar o Mônaco e vencem por 5-2, por exemplo, só que depois recebem o Bordeaux e tomam simplesmente 5-0 dentro de casa com 3 do Pauleta. As coisas foram se ajeitando devagarinho, né? E ao decorrer da competição o time foi subindo na tabela até que alcançou a liderança já mais para a parte final do campeonato. E aí então emplacaram 8 vitórias seguidas e a faixa de campeão foi carimbada na penúltima rodada, com a torcida invadindo o campo para comemorar numa explosão de amarelo ali, né? Os caras estavam completamente malucos, só que assim como o Leicester, depois dessa incrível conquista aí improvável, eles passaram a colecionar momentos bem irregulares, sendo rebaixados como lanterna na temporada 2006-2007. E recentemente na temporada 21-22 eles até levaram a Copa da França, só que aí na temporada 22-23 eles quase vão para a Série B do francesão. E como eles não vão conseguir tirar o título de Ligue 1 do PSG tão cedo, né, amigo? Tá com cara de que essa seca vai continuar mais por um bom tempo. E não foi apenas o Nantes que surpreendeu na temporada 2000-2001. Geralmente a gente fala bastante do ano de 2004 como o ano dos campeões improváveis, né? Mas lá em 2001, em Portugal, alguém conseguiu tirar o título dos 3 grandes e foi o Boa Vista. Pra vocês terem uma ideia, além do Boa Vista, só o Belenenses conseguiu tirar a coroa aí de Sporting, Porto e Benfica. Eles que são um clube menor da cidade de Porto, quando venceram esse título aí, quebraram uma hegemonia de 55 anos seguidos dos 3 grandes de Portugal, levando sempre a Liga Nacional, né? O time treinado por Jaime Pacheco foi muito sólido, tendo a melhor defesa do campeonato e o segundo melhor ataque. A disputa pela taça foi justamente contra o rival local, o Porto, e apesar do início ter tido ali algumas complicações, eles conseguiram engrenar melhor depois de uma vitória de 1-0 sobre o Benfica, que na época era treinado pelo José Mourinho. E as coisas passaram a dar muito certo pro Boa Vista, tanto é que eles assumiram a liderança, né, vencendo o próprio Porto, treinado na época por Fernando Santos, e a partir do segundo turno foram apenas administrando a vantagem sobre os rivais para conseguirem no final das contas serem o Robin Hood do campeonato ali, né, encerrando a hegemonia dos gigantes. O curioso é que eles se sagraram campeões na penúltima rodada, já que não poderiam ser mais alcançados pelo Porto, né? E aí justamente no encerramento do campeonato, no último jogo, a partida era contra o Porto, só que o Boa Vista já era campeão. Aí eles foram lá tomar uma traulitada, amigo, 4-0, mas ninguém tava nem aí, o título tava garantido. Só que esse auge do Boa Vista foi tão meteórico quanto a sua queda, eles nunca mais conseguiram bater de frente com os 3 principais times ali, né? E tiveram até um rebaixamento para a segunda divisão por uma tentativa de manipulação de resultados. E desde então o título tá sempre nas mãos de Sporting, Porto e Benfica de novo, até que um dia a história, quem sabe, traga um novo Boa Vista para quebrar a hegemonia. E se quebrar essa panelinha dos campeões na Liga Portugal é complicado, na Eredivisie, né, o campeonato holandês, a situação é bem semelhante, porque a gente também tem 3 grandes por lá que acabam dominando a liga sempre, né? Na era moderna do futebol holandês, digamos assim, praticamente ninguém conseguiu tirar o título desses 3 aí, né? Mas se a gente for considerar o campeonato holandês como um todo, desde as antiguidades lá, tem um clube muito tradicional que venceu muitas vezes, mas tá numa seca gigantesca, que é o Sparta Rotterdam. É o 5º maior campeão com 6 canecos. O clube do lado sem hype ali de Rotterdam, né? É um dos mais tradicionais do país, só que vive esse jejum gigantesco, já que o último campeonato holandês que o Sparta venceu foi na temporada 58-59. Há 64 anos, faz tanto tempo que o Brasil tinha acabado de vencer a sua primeira Copa do Mundo e o Pelé tinha apenas 18 anos. Naquela edição, o clube entrou no modo This is Sparta! Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma, Moreno. E mostrou que não tava pra brincadeira, conseguindo golear o Ajax por 4-2, o PSV por 4-1 e fechando o primeiro turno com apenas 2 derrotas. Mas o segundo foi ainda melhor, eles perderam apenas um jogo e garantiram o título que na época não vinha desde 1914-15, né? E o primeiro que veio nesse formato atual da competição.
Atualmente parece até piada cogitar o Sparta Rotterdam como possível campeão holandês, né? As participações deles na Eredivisie não têm sido das mais empolgantes, e com os gigantes dominando o futebol nacional ali fica bem complicado imaginar algo assim, já que desde esse último título, as melhores colocações do Sparta foram 2 terceiros lugares, em 63 e em 67, ou seja, já faz muito tempo. Acho que nem os 300 de Esparta conseguiriam quebrar essa seca. Vamos encerrar o vídeo, mas eu tenho certeza que alguns maldosos, né, estão aí pensando: ah, ele não vai falar do Tottenham justamente quando é uma questão de seca, né, de falta de títulos. Meu amigo, Tottenham não vence o campeonato inglês desde 1961. Tá aí. Pronto, tá resolvido, já falei, tudo bem? Vamos encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o like aí que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! Tenho certeza que os caras iam estar perguntando: ah, mas e o Tottenham? E o Tottenham? Falou do Everton, não falou do Tottenham. Tá aí. O famoso galo em cima da bola.